Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai finalizar, então, as aulas de valvopatia. E quem vai dar aula vai ser o Alfredo, sobre insuficiência aórtica. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Alfredo. Sou residente do primeiro ano da especialização do CPET em terapia intensiva. Então, hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre insuficiência aórtica, né? Chegamos na última aula. Já falamos previamente das valvulopatias mitrais, da estenose aórtica e, por último, agora vamos falar sobre insuficiência aórtica. Então, só trazer aqui o artigo no qual eu me baseei, tá? Artigo 2019. Então, iniciando aqui um pouquinho sobre a insuficiência aórtica. Então, ela é uma doença valvar comum, tá? Que vai fazer com que o sangue regurgite da aorta para dentro do ventrículo esquerdo durante a diástole, desculpa. Então, só relembrando ali na direita, lá em cima, a anatomia da válvula, tá? É uma válvula tricúspide, na qual vai ter a componente de 3 folhetos, né? Isso é anatomia comum. A gente vai ver para frente que a gente tem as válvulas bicúspides, unicúspides, quadricúspides, mas o comum é que ela tem as 3 válvulas, tá? Então, o folheto anterior, que seria o coronariano direito, e os 2 posteriores, o não coronariano à esquerda e o coronariano posterior, né, o coronariano esquerdo ali na parte posterior. Quanto às etiologias das insuficiências, a gente vai dividi-las entre etiologias primárias, na qual vamos ter doenças que acometem os próprios folhetos, a própria válvula, aí as etiologias secundárias, que seriam etiologias relacionadas ao local de inserção da válvula, ou seja, a estrutura que segura a válvula, né, a raiz da aorta e o anel aórtico. Então, a principal causa da insuficiência aórtica é a degeneração aterosclerótica, tá? E lembrar sempre que, como a gente acabou de comentar, às vezes a válvula pode ser bicúspide, né? Ela é congênita bicúspide e geralmente vai ser acompanhada de uma deficiência ali na aorta também, né? Com a dilatação da raiz ou da própria aorta ascendente. Então, aqui no lado direito embaixo, a gente mostra a estrutura da válvula, né? Saída do ventrículo, onde o anel aórtico está presente ali na parte, nas flechinhas amarelas, né? Que seria a transição entre o ventrículo esquerdo e a aorta propriamente dita, que é chamada de anel aórtico, e as 3 cúspides ali dela. Então, quanto às causas, a gente tem aqui na esquerda as causas primárias, né, que são relacionadas então à deficiência das cúspides propriamente dita, e no lado direito a gente vai ter então as anormalidades aí da estrutura propriamente dita, tá? Então, aparece lá. A gente vai acompanhando. Deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que sim. O mouse está aí, não? Não, mas eu consigo aqui pela mão, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Então não aparece. Não aparece, né? Bom, então do lado esquerdo, as causas primárias, né, relacionadas então à calcificação relacionada com a idade, as congênitas, que seriam então as anormalidades do número de cúspides, principalmente, então a bicúspide é a principal. Temos as causas infecciosas, geralmente relacionadas ao quadro de endocardite. Os quadros reumáticos, né, febre reumática, por mais que não seja o principal cometimento da febre reumática, pegar a aorta, a cúspide, né, da válvula aórtica, a gente pode também ter uma sequela aí da aórtica pela febre reumática. E alguns casos menos comuns, né, como lúpus, artrite reumatoide, própria espondilite anquilosante, né, artrite Takayasuto e tudo mais. Já do lado direito, então, a gente tem as causas secundárias. Também podemos ter a secundária a uma dilatação ali da estrutura de sustentação da válvula, as causas congênitas, novamente aqui infecciosas, causas reumáticas e menos comuns as induzidas por trauma e uso de drogas. Então, aqui separando a insuficiência aórtica enquanto aguda ou crônica. Tá? Então, começar aqui com as insuficiências agudas. As principais etiologias, então, vão ser as endocardites, uma dissecção da aorta ascendente, próprio trauma, né? O paciente que está num trauma automobilístico com uso de cinto pode fazer prolapso da válvula, e assim também como as causas iatrogênicas, geralmente relacionadas àqueles tratamentos transpercutâneos.
E então o que vai ocorrer? A gente vai ter um aumento abrupto do volume diastólico final do ventrículo esquerdo por conta desse refluxo. E como é um coração que não está preparado para esse evento, então ele não tem uma complacência adequada, né? E o que vai acontecer? A gente vai acabar aumentando a pré-carga do ventrículo esquerdo. O interessante aqui é que a gente vai acabar aumentando a pós-carga também, porque o volume ejetado ele acaba fazendo uma estase na aorta e, consequentemente, levando ao aumento da pós-carga também. Então, esse aumento progressivo da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo pode levar até um aumento nas câmaras atriais, né, levando também, consequente, uma congestão pulmonar também por uma insuficiência mitral. Então, ali a gente pode ver que o normal, né, a pressão diastólica dentro do ventrículo esquerdo, ela é inferior à pressão diastólica na aorta. O que vai acontecer na aguda é que essa diferença não vai mais começar a existir por conta de uma insuficiência da válvula durante a diástole, podendo também aumentar as pressões ali na câmara atrial esquerda, levando também então a algum sintoma respiratório. Junto desse aumento de pressões, né, são pressões ficam iguais, então acaba fazendo uma hipoperfusão do segundo endocárdio. Lembrando que as coronárias, elas se enchem durante a diástole, elas estão posicionadas ali na cúspide anterior e na cúspide posterior esquerda. Então, podendo levar sintomas e sinais de infarto agudo do miocárdio. Além disso, a gente pode ter uma insuficiência mitral secundária, né, com o aumento da câmara do ventrículo esquerdo, levando ao aumento da câmara do átrio esquerdo, podendo levar a sinais de congestão pulmonar, como o edema agudo de pulmão. Quanto à parte de insuficiência aórtica crônica, então as principais etiologias, como a gente já falou, é aquela degeneração aterosclerótica, tá? Geralmente relacionada à idade, à dislipidemia, como o nome já sugere, à hipertensão, e também a presença, né, congênita de uma válvula bicúspide. O que vai acontecer na insuficiência aórtica crônica? O volume regurgitante vai depender principalmente do tamanho do orifício regurgitante, desse gradiente diastólico, que seria a diferença da pressão diastólica de dentro da aorta e do ventrículo esquerdo, e também a frequência cardíaca. Lembrar que durante episódios de bradicardia, a gente vai acabar aumentando o tempo diastólico, aumentando esse refluxo. Tá? Então, primariamente, a progressão da doença vai se dar dessa maneira que a gente coloca em 3 pontos ali. Então, a gente vai começar a aumentar a pré-carga do ventrículo esquerdo, levando a uma distensão máxima dos sarcômeros. Né? Através da lei de Frankenstein, a gente sabe que quanto mais a gente aumenta essa pré-carga, mais a gente aumenta a contração dos sarcômeros, levando a um aumento do débito cardíaco. Porém, depois de um tempo, a gente passa por uma distensão máxima dos sarcômeros, que vai levar ao problema. Né? Então, a gente vai daí, junto disso, aumenta a pressão sistólica na aorta, por conta dessa estase, né, da falta de débito cardíaco. E, assim, a gente pode usar, através da fórmula de Laplace, a gente pode inferir o estresse sistólico na parede desse ventrículo esquerdo. Então, a teoria nos diz que a pressão vezes o raio, dividido por 2 vezes a espessura da parede, vai significar o estresse sistólico na parede do VE. Então, a gente começa a aumentar a pressão de dentro da câmara, fazendo uma hipertrofia excêntrica, que vai levar junto disso, né, vai levar ao aumento do raio desse ventrículo. E para tentar diminuir esse estresse, o ventrículo começa a se hipertrofiar, né, aumentando a parte inferior ali da forma, numa tentativa de conseguir diminuir esse estresse sistólico. Então, a hipertrofia é uma causa consequente desse aumento de pressão e do raio, tá? Através da lei de Laplace. Aqui eu só trago algumas imagens. Então, lá em cima, no ponto A, a gente consegue ver, através de um ecocardio transtorácico mesmo, num eixo longo, né, paraesternal longo, a gente consegue ver o aumento da dimensão do ventrículo esquerdo. Ali no B já é um transesofágico, mas mostra a área do orifício regurgitante. Vamos ver, ali no M, que seria aquela última ali, a gente vê um refluxo diastólico, né, transvalvar. Então, aqui são algumas imagens que nos mostram
as consequências dessa insuficiência. Então, ainda na insuficiência aórtica crônica, né, os estados iniciais eles vão ser manifestos ainda com uma fração de ejeção preservada. Então, no início, a gente vai ter aqueles mecanismos compensatórios que vão manter a fração de ejeção adequada, principalmente através da hipertrofia da câmara. Então, na frente, a gente vai acabar tendo essa dilatação e hipertrofias progressivas que vão conseguir manter as pressões levemente aumentadas no ventrículo esquerdo, conseguindo manter uma pressão adequada até 3 a 4 vezes o volume normal do ventrículo esquerdo. Agora, passando com o tempo, a gente vai chegando em estágios mais avançados, onde essa fração de ejeção vai começar a reduzir. Como que acontece isso? Então, esse aumento do volume vai fazer uma dilatação excessiva da câmara, o que vai fazer com que ela não consiga contrair corretamente, levando, então, além do volume aumentado na pré-carga, a gente tem um aumento da pós-carga também. E isso vai aumentar o demanda de oxigênio pelo miocárdio. Com isso, essa dilatação excessiva, essa falta de contração, a gente tem uma diminuição da fração de ejeção, que vai levar a mais déficit de contração, diminuindo mais ainda essa fração de ejeção, até chegar num dano miocárdio. Então, por isso que a gente vai ter sintomas cardíacos e pulmonares, né? Então, sintomas cardíacos geralmente por essa demanda aumentada do miocárdio, sem com que faça a perfusão adequada ali das coronárias, e os pulmonares quando a gente acaba tendo um aumento também ali das câmaras atriais esquerdas. Lembrar então que a doença primária, ela pode ter uma etiologia primária, mas depois de um tempo, essa dilatação da estrutura, da fixação da válvula, pode levar então a uma etiologia secundária, né? Uma doença que era primária vira secundária. Então, a apresentação clínica dessas insuficiências. Então, como a gente já comentou, aguda, o paciente não tem aqueles mecanismos compensatórios. Então, a gente geralmente vai ter uma insuficiência respiratória aguda pulmonar associada, pode ter taquicardia, tá? Uma pressão de pulso alargada, um murmúrio diastólico ausente, né, que demonstraria aí a igualdade da pressão diastólica, tanto na aorta quanto dentro do ventrículo esquerdo. E temos o clássico sopro de Austin-Flint, né, que seria um sopro mitral secundário a um regurgitamento da válvula aórtica. Como que aconteceria? O fluxo do refluxo da aorta faria uma deficiência secundária da válvula mitral, fazendo então um sopro diastólico ali no foco mitral. Tá? E já na presença da doença crônica, então a gente vai ter esse murmúrio diastólico decrescente, demonstrando aí uma piora da doença, uma pressão de pulso levemente diminuída, e alguns sinais, né, que demonstram para a gente um volume sistólico elevado, por conta do aumento do volume do ventrículo esquerdo, né, que seria o pulso de Corrigan, em martelo d'água, que é aquele pulso arterial de grande amplitude, mas de baixa... como que eu posso falar? Ele dura pouco, então demonstra um volume muito grande da sístole, só que como tem essa regurgitação durante a diástole, ele dura pouco. Ainda a gente pode ter o sinal de Mussé, que é aquele... o paciente acaba pulsando junto com a cabeça, né, demonstrando ali que o paciente tem um volume sistólico aumentado. E o sinal de Miller, que seria aquele pulsar da úvula, também demonstrando, né, a mesma coisa. Então, para avaliação adicional, a ecografia, então, vai ser sempre o primeiro exame que a gente vai usar, então ele vai definir a etiologia aí, tanto a severidade dessa doença, vai poder calcular o volume diastólico final do ventrículo esquerdo também, assim como a dimensão do ventrículo esquerdo. Então, lembrar que ela é uma avaliação multiparamétrica, então ela pega vários dados, né? Tem relato de uso de contraste poder ajudar na avaliação, tá? E a gente vai poder lançar a mão também do eco transesofágico, quando a gente tiver um janelamento ruim no eco transtorácico, na pesquisa de abscessos e vegetações, e também para o planejamento pré-cirúrgico. E a gente também ainda tem a ressonância cardíaca menos usada, mas a gente pode usar elas quando as ecografias não têm imagens conclusivas, ou que a gente tem aquele paciente que tem uma discordância muito grande entre a clínica dele e os exames da ecografia. Quanto ao manejo. Então, a gente pode ter o manejo clínico, cirúrgico,
e também temos a terapia percutânea. Quanto ao tratamento clínico, né, então a gente vai fazer o controle principalmente da hipertensão sistólica do VE, para tentar diminuir a progressão da doença naqueles pacientes que ainda são assintomáticos e diminuir os sintomas naqueles pacientes que já são sintomáticos. Não há evidência de melhora da progressão da doença naquele paciente que já tem uma doença grave, então o tratamento clínico para o paciente grave não tem tanta evidência de melhora. A gente vai poder usar os IECAs, inibidores da angiotensina, os bloqueadores de canal de cálcio, os dihidropiridínicos, tá? Como amlodipino, nimodipino. E a gente vai sempre tentar evitar os beta-bloqueadores, porque como a gente já comentou, o beta-bloqueador diminuindo a frequência cardíaca, você aumenta o tempo diastólico, aumentando o refluxo. Tá? É claro que a gente vai poder usar os beta-bloqueadores, principalmente naqueles pacientes que têm alguma dilatação de aorta, né, alguma uma doença já aórtica junto. E o tratamento cirúrgico seria indicado, então, naqueles pacientes com insuficiência aguda, no mais rápido possível, porque o paciente não tem um mecanismo compensatório, e naqueles pacientes com insuficiência aórtica crônica e que já não podem mais entrar no manejo clínico. Além disso, lembrar sempre que na correção cirúrgica, as dilatações das estruturas, né, da raiz da aorta e a aorta ascendente, também vão ser sempre tratadas durante a cirurgia. Então, a gente tem o reparo da válvula ou a troca valvar. A duração desse reparo ainda não é um consenso, então ela é usada mais aqueles pacientes que têm uma anatomia favorável para só o reparo. Geralmente, a gente vai fazer a troca valvar. E também temos a terapia percutânea, só que essa terapia aqui, diferente da estenose de aorta, essa terapia se faz muito difícil porque a dilatação daquele anel, né, aórtico, que seria a transição do ventrículo para a própria aorta, vai dificultar essa técnica, né? Mas a gente pode fazer essa tentativa de tratamento em aqueles pacientes que têm alto risco cirúrgico e não podem ir para a cirurgia. Quanto ao acompanhamento, a gente sabe que o paciente com uma insuficiência aórtica crônica, ela tem uma evolução clínica lenta, então a gente vai ter que fazer uma avaliação seriada desse ventrículo esquerdo, né, com dimensão do tamanho, do volume, qual o grau dessa hipertrofia excêntrica, né, do ventrículo esquerdo. E lembrar também que geralmente o paciente que já tem que começa com sintomas, ele já tem um VE com disfunção. Tá? Então, quanto ao acompanhamento, a gente vai classificar esse paciente como um paciente com uma insuficiência leve, moderada ou grave. Né? No leve, a gente vai acompanhar aí com um exame clínico, mais os exames de imagem com uma ECTT, desculpa. Então, leve, 3 a 5 anos, moderada pode ser de 1 a 2 anos, e no paciente que está num estado mais grave, a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto, aí, espaçando de 6 a 12 meses cada exame. Ainda sobre um pouco do acompanhamento, a gente pode fazer exames sob estresse, né? Pode ser estresse tanto na esteira ou estresse químico, que a gente pode fazer a diferenciação do paciente verdadeiro assintomático ou daquele paciente que é assintomático no repouso, mas durante um estresse ele tem algum sintoma. Então, só para concluir aqui a aula, então, principalmente a gente tem que diferenciar se a causa é primária ou secundária. Lembrar das causas agudas, devem ser prontamente diagnosticadas e tratadas. Já as causas crônicas, geralmente essa evolução clínica é lenta, então o paciente tolera os sintomas por vários anos, né, por conta dos mecanismos adaptativos. O acompanhamento vai ser de acordo com a severidade, né? Lembrar sempre que o momento da cirurgia é muito importante, né? Ter um momento ideal para indicar a cirurgia. E uma coisa que o artigo traz também é que há hoje estudos bastante com novas válvulas para aumentar a eficácia dos tratamentos transcutâneos. Então, acho que seria isso. Muito obrigado. Parabéns, a aula foi muito boa. Realmente gostei bastante. Foi uma aula bem organizada. Deu para entender muito o raciocínio. Acho que você falou bastante de fisiopatologia. E a fisiopatologia sempre faz a gente entender melhor a doença. E quando você está com o paciente no leito, você consegue entender qual que é toda a dinâmica do coração, qual que é a repercussão que toda doença causou, e dessa forma você consegue tratar melhor. A aula foi muito boa mesmo. Parabéns. Então, assim, algumas considerações que eu gostaria de fazer. Então, o paciente com insuficiência aórtica, ele é um paciente que geralmente a principal
a clínica dele vai ser dispneia aos esforços, e como você comentou, é uma dispneia que ela vai progressivamente piorando, né? Mas ela também pode surgir como palpitação, como dor torácica, ou como sintoma de baixo débito, né? Então, síncope ou lipotímia. Mas geralmente esses pacientes eles vão chegar para a gente com quadro de dispneia. E quando a gente avalia, então, esse paciente, né, faz o exame físico, que a gente vê um sopro diastólico em decrescendo, né? E ele é um sopro bem difícil de auscultar. Geralmente você precisa realmente do local silencioso, porque ele é um sopro de alta frequência, então ele é um sopro baixinho, né? E ele é um sopro de... Só que, e quanto maior o tempo de duração, justamente quanto mais importante é essa doença, né, maior o tempo de duração, né, ao longo da diástole. Junto com esse sopro diastólico, a gente geralmente tem um sopro sistólico, né, porque como você volta muito sangue para a cavidade, a gente tem um volume diastólico, sistólico final muito grande, e aí a gente geralmente vai ter um sopro de hiperfluxo. É muito sangue passando por essa válvula, então ele faz um certo gradiente. Então, junto com o sopro diastólico, a gente vai ter um sopro sistólico de hiperfluxo. E o sopro de Auschwitz-Flint, geralmente em fase mais avançada da doença, e é porque a válvula aórtica e a válvula mitral elas são muito próximas. Então, na verdade, o jato regurgitante, ela bate na cúspide mitral que está tentando se abrir e ela não permite que ela se abra, né? Então, você acaba causando um sopro no foco mitral para passagem do sangue do átrio para o ventrículo, né? Então, são esses 3 sopros que a gente consegue encontrar na insuficiência aórtica. E os especialistas em valvopatia, eles geralmente olham o paciente que tem doença avançada, eles não precisam nem auscultar o paciente, justamente porque ele tem vários sinais periféricos, né? Então, ele tem aquela oscilação, né? Você olha o paciente, ele já tem aquela oscilação da cabeça, né? Você abre a boca, ela já tem pulsação da úvula, tem pulsação de leito unguial. Então, é um paciente que é muito rico em termos de achados clínicos. E, geralmente, esses sinais periféricos, que estão atrelados a uma pressão de pulso muito alta, né? Então, eles têm uma PA divergente, uma pressão sistólica alta e uma pressão diastólica muito baixa. Esses sinais periféricos, eles surgem quando você já tem uma valvopatia importante. Então, nesses pacientes, se o meu ecocardiograma vier como moderado, vai ser o tipo de paciente que a gente vai prosseguir a investigação com ressonância, com cateterismo, porque os seus achados clínicos não são compatíveis com eco moderado. Ele seria compatível com eco, mostrando uma valvopatia importante. Que mais? E quando que a gente pensa em insuficiência aórtica aguda, né? Então, a insuficiência aórtica aguda, a gente vai sempre, quando a instalação dos sintomas são de maneira súbita, né? Então, você vai estar pensando em insuficiência aórtica aguda e, geralmente, os sintomas são bem mais proeminentes. Então, o paciente vai chegar com muita dispneia, ocasionalmente com edema agudo de pulmão, com sinais de baixo débito, porque o ventrículo esquerdo não teve tempo de dilatar, tempo de se adaptar para essa sobrecarga de volume muito grande. Então, toda essa pressão vai fazer um estresse de parede, essas pressões vão ser reproduzidas, né, para o átrio esquerdo e para a circulação pulmonar. E quando chega um paciente com insuficiência aórtica aguda, a gente tem que pensar em 2 principais causas, né? Então, a endocardite infecciosa, que geralmente vai vir junto com sintomas constitucionais, então, febre, mal-estar, queda do estado geral, inapetência, né? E o paciente com dissecção aórtica, geralmente é um paciente que vai se apresentar daí de uma outra forma, com dor torácica importante, de forte intensidade, então a gente geralmente vai estar em todos os pacientes que chegam por dor torácica, você ausculta muito bem o foco aórtico e vê pulso, para ver se não tem assimetria de pulso, para estar fazendo o diagnóstico diferencial. A investigação, então, a gente faz, o ecocardiograma vai mostrar sobrecarga, né, do ventrículo esquerdo. No raio-x e tórax, a gente é a cardiopatia que mais faz dilatação ventricular.
né? Então, geralmente eu vou ter um índice cardiotorácico aumentado. A gente sempre avalia a mediastina, porque ocasionalmente a gente vai ter um aumento, né, da minha aorta ascendente, e também nos casos de dissecção a gente está sempre avaliando a mediastina por conta de alargamento. E aí o exame, né, que seria o exame mais importante aí para qualquer valvopatia é o ecocardiograma. Então, com ele a gente faz toda a avaliação da doença e faz todo o segmento, né? Não existe um parâmetro específico que seja bom para isoladamente predizer uma insuficiência aórtica importante. Então, são várias coisas que eles avaliam para realmente definir a insuficiência aórtica como importante. E aí, nos casos em que há discordância clínico-ecocardiográfica, aí a gente vai prosseguir com exames adicionais. O ecocardiograma ele também é importante para fazer a distinção se isso é uma doença primária, ou seja, é uma doença da válvula, né, uma lesão primária valvar, ou se ela é uma doença da minha aorta, né, que pela dilatação causa uma dilatação também do anel. Isso vai fazer com que as cúspides não consigam, né, se coaptar, e aí a gente vai ter a regurgitação valvar. E o tratamento, então, de uma valvopatia importante sintomática é sempre a correção, né, valvar, porque é uma doença mecânica. Mas a gente tem algumas coisas da parte clínica que a gente pode estar ajudando o paciente, né? Então, a primeira é a vasodilatação arterial, né? Então, você reduzindo a pós-carga, você consegue aumentar o teu volume sistólico anterógrafo, diminuir teu estresse de parede, né? E isso a gente faz através de IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio. A gente usa diurético, né, geralmente para diminuir também a pré-carga e reduzir as pressões de enchimento. E o beta-bloqueador, que realmente fica contraindicado, né? Ela é utilizada no caso de insuficiência cardíaca, mas nesse caso você já tem indicação de correção cirúrgica, né? Na insuficiência aórtica importante, na insuficiência aórtica aguda, né, os vasodilatadores arteriais a gente faz com drogas titulares, então você usa sempre o nipride ou o tridil para poder controlar melhor. Ocasionalmente você vai usar o diurético endovenoso e os inotrópicos, então a dobutamina, muitas vezes, porque concomitante ao quadro eles têm sinais de baixo débito. Lembrando que na insuficiência aórtica aguda, o balão intra-aórtico está totalmente contraindicado, né? Então, a insuflação, ela acontece na fase da diástole, e aí ela piora muito a fração regurgitante, então, né, agrava a insuficiência aórtica que já é ali, já está descompensando completamente o paciente. Então, nesses casos, é a cirurgia de urgência mesmo. E a cirurgia aí, como tratamento da insuficiência aórtica crônica, ela está indicada, então, quando a insuficiência aórtica é anatomicamente importante, né? Porque aí ela está justificando os sintomas do paciente. E quando a gente tem uma insuficiência aórtica anatomicamente importante, então a gente vai ver se o paciente tem sintomas, ele tem indicação formal, né? Ou se ele tem algum complicador. E na insuficiência aórtica, os complicadores são dois. Então, ou a dilatação do ventrículo esquerdo, né? Então, acima de 70 de diastólica e 50 de sistólica, para pacientes com doença degenerativa, não reumática. E o corte muda para 75, 55 quando o paciente é reumático. E quando eu tenho um comprometimento dessa minha função sistólica, né, que é o agravamento da doença, então com uma fração de ejeção acima de 50%, eu também vou ter a indicação por complicação já da insuficiência aórtica. O tratamento de eleição é a cirurgia, né? Geralmente com troca valvar, mas a plastia cada vez mais vem ganhando espaço, né? Então, as cirurgias em que a gente consegue preservar a válvula está ganhando bastante espaço aí dentro da área cirúrgica. E aí as TAVs acabam, né, ficando restritas a pacientes de alto risco que não podem operar, né? E provavelmente com o desenvolvimento das próteses aí, talvez elas ganhem espaço ao longo do tempo. Acho que é basicamente isso que eu queria comentar.
Muito bem. Eu tenho, vocês têm alguma pergunta? Ela? E a gente acaba vendo bastante aqui pacientes, né, principalmente pós-cirúrgicos, né, após essa. A gente vê assim muito que conforme realmente a troca, né, ela vem se mostrando, são pacientes recorrentes, né, até pela própria classificação, então chama realmente a atenção a diferença do paciente que chega após uma plastia e após uma troca valvar, né? Então, são pacientes que a durabilidade da cirurgia são menores, maior tempo entre uma reintervenção e a outra, né? Mas de fato é bem interessante, assim, semiologicamente também falando, né? É um paciente muito rico da gente cuidar. Enfim, mas no mais, a aula foi muito boa, realmente, assim, bem claro, objetiva, didática. Eu acho que... Qual que é a tendência de migrar para troca percutânea? Eu acho que, assim, na estenose aórtica, a TAV está ganhando bastante espaço, né? Mais em pacientes idosos. Antes eram mais nos riscos mais elevados, né? Aí eles começaram a estudar os riscos intermediários e agora estão no baixo risco. E apesar de que as curvas elas não mostram diferença significativa, o follow-up dos estudos, ele vai até 5 anos, né? Então, você pensar, né, que seja baixo risco cirúrgico em 5 anos, as curvas agora começam a se cruzar em favor da cirurgia, mas elas não têm diferença significativa. Agora, a ideia é que você prolongue, né, esse segmento para ter uma ideia melhor, principalmente para trazer indicação para pacientes mais jovens, né? Porque quando o paciente é idoso, você já não tem uma expectativa de vida tão grande, mas nos jovens, sim, né? Então, o follow-up mais prolongado é importante para esses pacientes. Né? Na insuficiência aórtica, é muito pouco utilizado as TAVs, assim. Geralmente é na estenose mesmo. Mas eu acho que a tendência do futuro vai ser sempre estar progredindo com a tecnologia de prótese para elas passarem a ser a preferência, né? Mas é muito pouco, o emprego é mais na estenose aórtica dilatada. O que acontece se eu tenho uma troca percutânea e ela tem dificuldade? É difícil. Então, assim, você tem a opção de talvez válvula... Não, acho que você poderia... Eu posso trocar? Talvez colocar valve em valve, né? A ideia do valve em valve é mais quando você fez uma troca cirúrgica e coloca uma válvula percutânea em cima dessa prótese, né? E aí, obrigatoriamente, a minha prótese tem que ser biológica, né? Eu tenho que ter feito uma troca valvar com prótese biológica, que é geralmente o que você faz da pessoa mais idosa, né? E aí, na sequência, quando ela se torna disfuncionante, você colocou a TAV. Eu posso até questionar ali o pessoal da hemodinâmica se eles fazem valve em TAV. Não tenho certeza se isso é feito. Mas você já colocou a TAV porque você não tinha condição cirúrgica. Então, provavelmente, a cirurgia não vai ser uma opção e talvez o seu tratamento vá seguir com um tratamento clínico mesmo. Uma coisa. Obrigado. Obrigado.